Olá, meu nome é Marcelo Weber Schurman, sou acadêmico do curso de História, estou no 6º módulo, e agora eu vou fazer uma breve apresentação, então, dos estudos realizados na disciplina de Seminário Integrador 6, História Moderna e Literatura, sobre a obra de Macbeth, né, de William Shakespeare. Inicialmente, quem foi William Shakespeare? William Shakespeare foi um dramaturgo e poeta inglês, considerado o maior poeta da língua inglesa. Ele nasceu em Stratford, em 1564, na Inglaterra. Acredita-se que ele tenha nascido no dia 23 de abril, já que o seu registro de batizado é do dia 26. Esse seria o único registro do mesmo. E nessa época, normalmente, as crianças eram batizadas 3 dias após seu nascimento. Ele era filho de Mary John Shakespeare, era um importante comerciante e vereador da cidade. Entrou para a escola em 1572, onde estudou gramática, literatura e latim, de acordo com o currículo da época. Ele teve 3 grandes referências, né, que ele citaria posteriormente, como o poeta Ovídio, o filósofo Sêneca e o dramaturgo Plauto, né, um dramaturgo romano. Em 1582, com 18 anos, ele casou-se com Anna Hathaway, filha de um fazendeiro que era vizinho de sua família. A primeira filha veio um ano depois, que se chamou Susana, e teve depois um casal de gêmeos, que é Hamlet e Judith, que vieram em 1585. A primeira obra que ele publicou foi Vênus e Adonis, né? E ele faleceu em 23 de abril de 1616, na sua cidade natal, de Stratford, e um busto foi colocado na igreja da Santíssima Trindade, onde ele foi enterrado. Dentre as principais obras que ele escreveu, destacam-se Romeu e Julieta, Sonho de uma Noite de Verão, O Mercador de Veneza, A Megera Domada, Henrique IV, Júlio César, Hamlet, Otelo, Rei Lear, Macbeth, que é o objeto do estudo, né, que eu desenvolvi nessa disciplina, Sonetos e A Tempestade. William Shakespeare ele nasceu, então, no período do Renascimento, né, do século XIV até o século XVI, né, época em que houve uma nova valorização das ciências e das artes. Ele cresceu em tempo privilegiado para a produção literária e teatral. Ainda o inglês moderno, que data de 1500, e o reinado de Elizabeth I, que vai de 1558 a 1603, criaram um terreno fresco para uma nova literatura. Quais são os fatos importantes, né, que aconteceram no contexto do autor, William Shakespeare, e sua época? Então, a partir da Idade Média, o teocentrismo dominou a cultura, com a cristianização dos costumes. Durante o período medieval, acreditava-se que o ser humano não poderia conseguir nada sem a ajuda de Deus. Havia um forte dogmatismo. A própria divisão de classes era considerada pré-determinada por Deus. Nos séculos XV e XIV, com as mudanças de enfoque religioso, surgiu uma nova concepção do ser humano. Não havia aquela rigidez religiosa e o ser humano tornou-se o centro de interesse. Esse período ficou conhecido como humanismo, pois havia uma busca às raízes greco-romanas, as conquistas individuais eram valorizadas, e basicamente foi um período em que predominou o ser racional, em detrimento do ser orientado para a religião e as doutrinas dogmáticas. É possível mencionar que, com o início da Idade Moderna, há o surgimento do comércio, dando início a uma nova classe social que a gente chama de burguesia. Avanços e novas descobertas científicas acontecem em larga escala a partir desse momento. Mas qual era a visão do mundo das pessoas que viviam nesse mesmo contexto, nessa mesma época de Shakespeare? O próprio William Shakespeare ele tem uma grande importância, pois ele contribui para a compreensão do período em que ocorre a transição do Renascimento para o maneirismo. Shakespeare foi um homem do Renascimento, mas vivenciou as transformações nas diversas áreas do conhecimento humano e nas diversas áreas da sociedade. Durante essa época, Shakespeare mostra com grande maestria os dramas e tragédias de seus personagens complexos. E esses dramas e tragédias são causadores de perturbações mentais, crises de consciência, valores morais e éticos rompidos. O autor, Shakespeare, ele se associava com uma visão de mundo de seus contemporâneos, porque ele cria personagens como seres integrantes da sociedade, e dessa forma obteve-se uma visão de como era a vida na sociedade dessa mesma época. Os conflitos, as crises de consciência, mudanças no alto poder mostram claramente que como essa mesma sociedade se organizava. É importante considerar que fazer uma perspectiva histórica, social e religiosa e analisar as obras de Shakespeare, a intenção é observar essas mudanças através de paralelos,
comparações ou discordâncias no período da Antiguidade, Idade Média, Renascimento e do Maneirismo. Épocas em que havia visões de mundo diferentes e pessoas com níveis de consciência, sentido e religião de formas distintas. Uma curiosidade, então, sobre o William Shakespeare, que ao contrário da maioria dos artistas daquele tempo, ele não ficou famoso e rico só depois de sua morte, ou com a sua morte. As suas peças transformaram-no num homem abastado e, aos 33 anos, ele conseguiu comprar a segunda maior casa da cidade de Stratford, que é a sua cidade natal. Mas agora vamos falar, então, sobre a obra que foi de interesse, ou que me chamou a atenção e que foi discorrida ao longo da disciplina, né, que é Macbeth. Bom, a obra de Macbeth, ela pode ser dividida em 5 atos, né? O primeiro ato, ele apresenta Macbeth Banquo, retornando de uma vitória em batalha. Assim, surgem 3 bruxas que profetizam que Macbeth será rei e que o Banquo não será rei, porém será pai de reis. A partir disso, cresce a sede de poder da esposa de Macbeth e, consequentemente, a dele. No segundo ato, temos Macbeth e Lady Macbeth matando o rei Duncan e tomando o trono para si. Os filhos do rei conseguem fugir para a Inglaterra e para a Irlanda, sendo acusados do assassinato. No terceiro ato, apresenta-se Macbeth com o medo da profecia e assim resolve assassinar Banquo e seu filho, o qual consegue fugir. Macbeth começa a ver o fantasma de Banquo, o que faz os demais pensarem que ele está louco. O casal começa a ter medo das consequências dos assassinatos que cometeram. No quarto ato, Macbeth vai visitar as 3 bruxas, que predizeram atrás o que aconteceria, que ele seria rei e que Banquo não seria, mas seria pai de reis. Então, Macbeth manda assassinar Lady Macduff e seus filhos. Macduff instiga uma rebelião para restaurar o trono para o filho de Duncan. E Macbeth, após visitar as bruxas, acredita que poderá ser salvo. E, no quinto ato, apresenta-se a realização das previsões das 3 bruxas. Macduff mata o Macbeth em batalha, o castelo é invadido e é rendido, e Malcolm torna-se rei da Escócia, fazendo que as previsões das bruxas se confirmem. Né? Os personagens principais, ou os principais personagens da história são Macbeth, que é general do exército escocês, é o principal personagem, inclusive o nome da obra é o nome dele. Duncan, que é o rei da Escócia. Malcolm, que é filho de Duncan. Lady Macbeth, que é a esposa de Macbeth. E Macduff, que é um nobre escocês. Uma questão assim que me surpreendeu sobre a obra, apesar de eu já ter lido há alguns anos atrás, e agora conseguindo reler de uma forma mais, posso dizer até mais clara, né? Foi relembrar a surpresa que foi o fato da Lady Macbeth começar a se auto-infligir a culpa pelas mortes. Suas visões de sangue, que não limpa de forma alguma, e que aumentaram a sua angústia e a dor pelos pecados cometidos. Né? Isso é uma coisa que me surpreendeu, porque quando você inicia, ela parece uma pessoa extremamente fria e que não se arrepende de seus atos. Só que com o decorrer da obra, ela acaba tendo que enfrentar começa a aparecer como se fossem os medos dela. E isso acaba surpreendendo no decorrer da obra. Bom, mas a obra de Macbeth, ela se situa, né, no seu tempo, na sua narrativa, e ela simboliza a tensão entre o espírito, que é o céu, e a matéria, que é a terra. No meio dessa tensão, encontra-se o homem com seus desejos legítimos e ilegítimos, que representam essas duas naturezas. Há também estado de tensão entre ter ou não ter consciência moral, visto que Macbeth, antes de assassinar o rei Duncan, passa por um terrível drama de consciência moral. Entretanto, o que não ocorre com a Lady Macbeth, que não tem nenhum dilema moral para executar essa tarefa. Da mesma forma, as 3 bruxas representam o mal presente em Macbeth. Essa situação é claramente um dilema moral social dessa época de transição entre o medievo e o moderno. E eu gostaria de agradecer, então, à professora por nos propor esse trabalho. E eu achei interessante. Pena que eu não consegui fazer um podcast, né? Como seria a ideia, você trocar ideias com outro colega, outro aluno. Mas fico agradecido e eu gostei muito de reler essa obra. Anos após, eu tinha lido ela ainda no ensino médio. E agora, podendo reler, eu me senti muito grato por relembrar e conseguir entender ainda mais nesse contexto agora dos estudos que nós estamos, que nós passamos da Idade Média, fomos para a Idade Moderna, e essa transição, e como a literatura ela desponta nesse período. Muito obrigado.